Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, que todos estejam bem, em nome do Senhor Jesus. Estou de volta nessa tarde de segunda-feira, né? Começo de noite, quer dizer, já é noite, né? 6 horas da tarde. Voltando com o propósito de Neemias. O meu propósito é ler o livro de Neemias e trazer a minha reflexão para que você também possa abrir a sua mente, trazer a sua reflexão. Eu peço que você tenha curiosidade, que você possa pegar também uma Bíblia, abra ela, para a gente poder fazer juntas, né? Essa leitura e esse entendimento, que essa tarde o Espírito Santo ela também possa vir falar com você como veio falar comigo, né? Hoje a gente vai ler o capítulo 4 de Neemias. A gente leu até o 3 nos vídeos anteriores, né? O 1, o 2 e o 3. Hoje a gente vai fazer o 4 e vamos tentar fazer um vídeo menor, né? Porque ficou longo aquele, o 3. Mas eu vou até onde o Espírito de Deus me tocar e para que eu venha somente falar a palavra dele, né? Que ele possa me usar como instrumento dele nesse vídeo, né? Que não venha falar a minha boca algo que seja mentira, algo que não seja do agrado do Senhor, né? Então é isso, somente isso que eu peço. Se for da tua vontade, deixa uma mensagem. Se eu não souber, eu vou buscar, senão eu vou responder com o maior prazer, tá? Eu já agradeço do fundo da minha alma pela minha oportunidade de estar aqui na frente dessa câmera gravando esse vídeo e falando, né, da parte do Senhor. Então vamos começar. Eu vou começar com uma breve oração e a gente começa a falar, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador do céu e da terra, em tudo que nela tem. Pai eterno, Pai amado, me coloco na Tua presença nessa tarde para bendizer e glorificar o Teu santo nome. Amado Senhor, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, use a minha vida da forma que o Senhor quiser. Faça de mim, Senhor, sempre um vaso de honra, que eu possa ter, Senhor Deus querido e amado Deus, discernimento, sabedoria, que eu possa ter temor, Senhor, na Sua palavra. Que isso não seja um livro, e sim, Pai querido, uma mensagem do Senhor para minha vida e para aqueles que queiram ouvir nessa tarde. Te peço, Pai, venha fazer os seus milagres, venha fazer o seu impossível, que essa tarde o Senhor venha fazer o seu já, que o éfata de Deus seja aberto na sua vida nessa tarde, que esse livro, que essa leitura possa tocar na tua alma, que ela possa trazer o discernimento, que ela possa trazer respostas do céu para você também. É o que eu desejo em nome do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. Amém. Então vamos dar continuidade no livro de Neemias. O capítulo é o 4 e o versículo é do 1 ao 23. Eu vou ler, tá? E depois a gente coloca o que o Senhor nos mandar, né? Do contrário, a gente faz os agradecimentos, né? Então vamos lá. Deixa eu fazer uma breve retrospectiva aqui do livro 1, 2 e 3. Para quem não assistiu, Neemias, ele era um copeiro, né, do rei, para quem não sabe, o copeiro, mas ele não era qualquer copeiro, né? Que hoje a gente fala copeiro, mas Neemias não era qualquer copeiro. Neemias era, naquela época, o copeiro ele tinha a responsabilidade de servir o rei, a rainha. Então, antes que fosse servido qualquer coisa para o rei comer ou beber, esse copeiro ele tinha que experimentar,
porque naquela época era comum as pessoas envenenar uma outra. Então, se tivesse algo do tipo, ele morreria primeiro, né, para sanar a vida do rei ou da rainha. Então, nota-se que ele tinha uma grande responsabilidade. Mas o Neemias, além de ser um copeiro, ele era um homem temente a Deus, ele era um judeu temente a Deus, muito temente, e ele era sagaz, perseverante, né? E vem os irmãos dele da cidade de Jerusalém, e ele pergunta como está a cidade. Os irmãos contam que a cidade foi devastada e destruída. Neemias se entristece, e nenhum desses jantares, Neemias conversa com Deus primeiro, faz uma oração e depois vai servir o rei. Em nenhum desses jantares o rei percebe que quando Neemias vai servir o vinho, Neemias está triste, que não era comum, né, ver Neemias daquele jeito. E o rei pergunta o que está acontecendo. Neemias conta e o rei pergunta para ele, né, o que ele precisa, né, qual é a ajuda que ele quer, porque o rei quer ver ele feliz, porque ele sabe que Neemias é um homem bom. E Neemias fala que quer reconstruir a cidade, mas antes disso ele vai a Deus novamente, pergunta a Deus o que ele deve pedir ao rei, e Deus responde ele, e ele acaba falando para o rei, e o rei escreve cartas e dá condições para que Neemias vá até Jerusalém e comece a reconstruir essa cidade, esse templo onde os pais dele foram enterrados. Então hoje a gente vai para o capítulo 4. É onde começa a história, já começou no capítulo 3, então dá uma lidinha lá, e agora ela vai ficando mais empolgante, vamos dizer assim, porque é a hora que na vida de Neemias, como na nossa, aparecem os inimigos para nos atrapalhar, né? Porque o diabo, quando ele não levanta, ele manda o secretário dele para se levantar na nossa vida. Então, por isso, né, que nós temos que ser considerados Neemias também. Então, vamos lá. Os inimigos atrapalham as obras, e sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Falou na presença de seus irmãos do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitam-se-lhes a isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia. Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estavam com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, contudo vindo uma raposa, derrubará facilmente seus muros de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e toma o seu opróbrio sobre a sua cabeça e dá-los por pressa na terra do cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram na presença dos edificadores. Porém, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo e ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém e para desviarem do seu intento. Eu vou grifar, esse é o versículo 8, eu vou grifar porque aqui também já tem uma palavra-chave, né? Porém, nós oramos
ao nosso Deus e pusemos um guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. E então disse Judá: já desfaleceram força dos carregadores, o pó é muito, e nós não podemos edificar o muro. E disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e o matemos, assim faremos a cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram: de todos os lugares virão contra nós. E então pus guardas nos lugares baixos, para detrás do muro, e nos altos também pus o povo de acordo com as suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Isso está no versículo 13, e eu também vou aqui grifá-lo. Olhei e levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: não temais, lembrai do grande e terrível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, os vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. O versículo 15. E sucedeu que, ouvindo nossos inimigos, que já sabíamos o que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos seus servos trabalhavam na obra, e metade deles tinha as lanças e escudos, arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. E edificavam o muro, os que traziam as cargas e os que carregavam cada um com uma das mãos e fazia a obra, e na outra tinha as armas. E edificadores, cada um trazia a sua espada, cingida dos lombos, enquanto edificavam, e o que tocavam a trombeta estavam junto comigo. O versículo 19: e disse eu aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: grande e extensa obra, a nós estamos apartados do muro, longe um dos outros. O versículo 20. No lugar onde ouviste o som da trombeta, ali vos ajuntai conosco, e nos dê o nosso Deus pelejará por nós. E assim trabalhávamos na obra. A metade deles tinha lanças, desde a subida da alva até o sair das estrelas. Também naquele tempo disse o povo: fique cada um com o seu guarda em Jerusalém, para que à noite nos sirva de vigia, e de dia trabalhem na obra. E nem eu, e nem meus irmãos, nem os meus servos, e nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um tinha a sua arma e água. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Deus querido e amado Pai, fale conosco dentro da sua palavra, Senhor. E veja que incrível, né? Neemias estava ali trabalhando para erguer a cidade junto com o povo, que dá para se entender que era muita gente, para você ver o poder que ele tinha de, né, persuasão, mas e sim ele era um líder, onde as pessoas o escutavam, por isso estavam lá ajudando ele, mas sempre vai ter um ou outro para vir discordar, para vir falar algo, fazer algo para nos desconcentrar, para nos tirar do foco, né? Aqui você nota que Sanbalate, ele era um governador persa de Samaria.
E ele junto com Tobias e o seu outro amigo Gesem, e todos eles eram governadores, né? E Tobias era governador também da Babilônia. E todos eles já tinham se juntado para destruir Jerusalém, né? E agora, como eles viram que estavam se reerguendo novamente, estavam fechando os muros, estava tudo se renovando e se edificando novamente a Deus, eles estavam tramando novamente para destruir tudo isso. Tanto é que aqui no começo é, Tobias, ele fala, né? Porque Sanbalat se ira muito, né? Ele fica irritado quando vê que o bem tá ganhando, né? Aí ele já se irrita, ele se enche de ira e ele fala. E aí é onde aparece aqui Tobias. E Tobias, ele é outro também ruim, né? E ele fala aqui, ó, Tobias o Amonita disse, ainda que edifiquem contudo vindo uma raposa e derrubará facilmente o seu muro de pedra. E ainda ele diminui o negócio, né? Pra você ver como as pessoas é ruim, né? Ela vem ainda quando vê que você tá ali, quase que a vitória, de posse da vitória, ela vem para diminuir ainda o seu feito, né? Porque ele fala assim, é bem quase assim, aquele murinho de pedra que eles estão fazendo. Ah, Sambalate, a gente vai lá, entra com o nosso, a gente faz, trama tudo e entra com o nosso exército de noite e acaba com toda essa palhaçada, né? E a gente derruba como uma raposa. O que que é a raposa? A raposa ela vai lá, né? E ela vai espreitando ali até ela pegar a caça dela, né? Tanto é que a raposa é um bicho pequeno, mas ela mata bichos grandes, sabia? Porque ela vai espreitando ali. E ele fala isso, como uma raposa, a gente entra lá e pega todo mundo e destrói tudo de novo, aquele povo vai sofrer. Mas eles só esquecem que quem rege aquele povo e quem tem que nos reger é Deus, né? E eles esquecem que esse homem, ele não é qualquer homem. Ele é nada mais, nada menos que Neemias, né? Ele é um homem de que ora, ele é um homem como eu e como muitos de vocês que vão estar ouvindo de joelho, né? Quando a gente confia num Deus, acredita nesse Deus e crê que Ele é o único que pode nos salvar, que pode nos dar estratégia, que pode nos edificar, que pode nos honrar, a gente sempre vai seguir adiante. A gente sempre vai orar e vai falar: Senhor, nos proteja, nos guia, Senhor, nos dá a vitória, né? Só não vai acontecer se não for da vontade do Senhor. Do contrário, você pode ter certeza que vai chegar no tempo dele, lógico. E aí você percebe que aqui no versículo 8 que eu marquei aqui, ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém e para desviarem do seu intento. Aqui é quando é o que eu acabei de falar, que quando Tobias se junta com Samalat, seu outro amigo de Sem, e todos, como eram governadores, também é como se fosse cidades pequenas aqui do lado, eles se juntam para ir guerrear. E ele fala aqui, né, que eles se juntam para ir guerrear contra Jerusalém, né, e desviarem do seu intento. E aí quando eles aparecem, né, vai aparecer assim lá, ia desviar todo mundo a atenção, ia parar com a palhaçada daquele muro que não era para ser construído, né? E mas aí, é que nem eu falei, esquecem que Neemias ele não era qualquer homem, né? Como ele era um homem que amava o Senhor e Deus amava a vida dele, né? E ele fala aqui, né? E no versículo 12, e sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram: de todos os lugares virão contra nós. Então os judeus já estavam esperando, porque sabia que iam vir gente contra eles, que é igual na nossa vida, né? Quando a gente está caminhando com Deus, quando a gente está caminhando, perseverando por algo, vai sempre vir alguém para querer te atrapalhar. Vai sempre vir alguém para dizer que não tá bom.
vai sempre vir alguém para vir desdenhar daquilo que você conseguiu. Às vezes, meu irmão, é coisa simples, coisa pequena, mas vai ter alguém para vir te afrontar, para vir falar que não é desse jeito, não é daquele jeito, não é daquele outro jeito. Então, o que eu tenho para dizer, não se desvia. Não pare, não desvie do seu propósito por ninguém, a não ser que Deus fale com você, para, senão do contrário não para. Não desista, não desista de persistir, não desista de lutar, não desista de buscar, porque aquele que é fiel no pouco, Deus levanta no mundo, no muito. Deus, ele traz a vitória. Deus nos ensina isso, que temos que ser perseverante e crer nesse Deus. Muitas das vezes a gente está desanimado, a gente tá cansado, a gente chega a questionar Deus, chega a duvidar de Deus, porque não é fácil, principalmente se você é um crente que acabou, né, que tá ali no primeiro amor, que acabou de se converter, acabou de batizar, irmão, a luta vai ser imensa. A batalha vai ser difícil, mas não é impossível, porque o possível para nós é o impossível de Deus. Então confia, não desista, porque vai vir levantes terríveis para desanimar. Mas a vitória já é nossa, porque Deus nos garante isso. Então persevera, não para, não tenha medo, põe o medo do lado, cai no joelho, põe a cara no pó, grita, abre o peito, grita: Jesus, eu estou aqui, pega na minha mão, fica comigo, me ensina a ser perseverante que Ele vai. E aqui depois, aqui a gente seguindo o texto no capítulo, no versículo 13, Neemias aqui ele fala que coloca os guardas em lugares baixos e lugares altos para que comecem a cuidar da cidade que está sendo reconstruída, e ele já coloca as pessoas de acordo com as famílias, né? Aqueles que têm lanças, aquele que tem arco, aquele que domina mais aquele armamento, para que seja protegido, né? A cidade de todos os cantos, né? E ele fala aqui no 14: olhei e levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo. Então eu já consigo imaginar Neemias num lugar alto e falando para aquele povo todo, né? Não temas, não tenha medo, e é isso que eu digo para você nessa tarde. Não temas, não tenha medo, porque o grande e terrível Senhor vai pelejar por você e por mim, como ele pelejou, porque o Deus de ontem é o Deus de hoje e vai ser o Deus de amanhã, porque Deus nunca vai mudar. Deus está te vendo. Se Ele te viu, você sendo formado no ventre da tua mãe, você acha que Ele não está cuidando de você? Ele tá. Ele só vai se afastar quando você permitir. Se você não permitir e ser persistente com Deus, Ele vai estar lembrando de você a cada segundo da tua vida. E aqui Neemias fala isso: não tem mais, e lembrai-vos que o grande e terrível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, os vossos filhos, vossas mulheres e as vossas casas. Então creia nessa tarde que Deus já está pelejando por você e pela sua casa, pelos seus filhos, pela sua vida espiritual, pelo seu emprego, pelo aquele armário que está vazio, pela aquela panela que não tem comida, pela aquela criança que está com fome nesse momento, pela aquela dor que você está sentindo, pela aquela pessoa que está no leito de hospital essa noite. Deus está entrando nessa peleja para trazer e ganhar essa obra. Em nome de Jesus, só creia. Aquela dor vai sumir, mas você tem que crer, você vai prosperar, você vai vencer, meu irmão. E aqui, é, no, eu vou já direto aqui no 18,
18. Eu vou aqui, ó, no 21, no versículo 21, onde Neemias fala aqui, ó. E assim trabalhamos na obra, a metade deles tinham lança, desde a subida da alva até o sair das estrelas. Então você já imagina que Neemias, ele colocou o povo todo para trabalhar, né? Porque ele não tinha tempo ruim, não. Se ele tivesse no ensaio, ia dar ruim. Porque ia falar que ele só pensa em produção. Mas na verdade não. Ele só queria era reerguer logo. Porque logo adiante a gente já vai ver que Neemias tinha dias para levantar isso, né? Então assim, ele não podia ficar ali muito não, só na sombra e água fresca. Ele tinha que trabalhar. Então, e o mais incrível, o mais lindo de tudo isso é que Neemias ele não ensina só a pescar, né? Ele além de ensinar a pescar, ele dá o peixe e ele vai lá e pesca junto com você. Esse é o verdadeiro irmão, o verdadeiro amigo, não é verdade? Você vê que homem de guerra, que homem com tudo. Então, a gente temos que ser o Neemias. E aí você entende que ele, lindamente, ele escreve aqui, ó. E nem eu, e nem os meus irmãos, nem os meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam largávamos as nossas vestes. Cada um tinha suas armas e água. Então, além de trabalhar, ele armou todo o povo ali, colocou cada um estrategicamente do seu lado, vestiu todo mundo com a sua couraça, né? Que temos que usar, meu irmão, couraça para nos defender, nem a espada da justiça. Qual é a nossa espada? Nós vamos pegar uma arma e sair atirando em todo mundo? Não, olha aqui a nossa espada, meu irmão. Essa é a nossa espada. É nela que temos que colocar toda a nossa munição, porque é ela que quando a gente abrir a nossa boca, se tivermos ali intimidade com o Senhor, vai sair, minha filha, vai sair palavra, vai sair bala para todo lado, vai sair flecha para alcançar o alvo, entendeu? A gente vai ganhar aquele na palavra. Então a nossa arma é essa. Um bom crente sempre vai andar armado. E é essa arma que temos que ter, a palavra do Senhor. Então Neemias fala aqui que ele sempre ia ter a aguinha dele lá do ladinho ali, né? Porque para tomar água e até e todas as vezes eles estavam armados, né? Porque eles estavam defendendo a cidade deles, né? Além de Deus estar ali já dado a vitória, mas a gente fala que a gente tem a oração, ela já ela já tá ali separada, né? Ora, ação. Então, é, a ação tem que ter, né? Porque Deus também não vai descer do céu e vai falar, deixa quieto isso aí, irmão, que eu vou fazer por você. Não, não. Ele vai falar, fala comigo, que eu te dou estratégias, igual ele fez com Neemias. Neemias, as estratégias que Neemias teve aqui, que colocou no papel, que fez, foi estratégias dadas do Deus, de Senhor Jesus. Não foi ele que escreveu, ele era um copeiro. Ele não era mestre de obra, ele não era engenheiro, ele não era arquiteto. Neemias, eu acho que não sabia fazer uma massa, não sabia pregar um prego. Você imagina aquela mão que devia ser lisinha. E do dia para noite ele lá, muito louco, pregando tudo. E não, e ainda por cima, hein? Ele tinha que ir lá e ainda juntar o povo e convencer aquele povo a trabalhar. Gente, você imagina que é a gente tentar fazer um povo trabalhar. Ou nos dias de hoje a gente não consegue. E olha que a gente paga. Você imagina aquele homem tentando fazer esse povo trabalhar e ainda de graça, não é? Para reerguer uma cidade. Então eu acho que nessa tarde a mensagem que o capítulo traz, o capítulo 4 nos traz devemos ser um Neemias, né? Não devemos nos distrair, porque os inimigos, não somente na vida espiritual da gente, porque é o que eu falei, o diabo está ao nosso redor e ele só fica no nosso
redor se a gente der a brecha, né? Porque senão ele não tem esse poder. O diabo nunca vai ter poder sobre a sua vida quando você crê em Deus, quando você de verdade é apaixonada por esse Deus. Você não vai, pode ter certeza que Deus nunca vai deixar que o diabo chegue perto de você. Então só creia, o que ele traz pra gente é isso. Seja persistente, seja perspicaz, seja temente a Deus. E a tua fé, ela tem que ser, porque a palavra de Deus já fala que se ela for de um grão de mostarda, nós já vai mover uma montanha. Então, nessa noite eu te falo, ela tem que ser, mas a gente não podemos, né? Não podemos jamais, jamais deixar de guerrear, deixar de lutar. A gente precisa colocar o capacete da salvação para que a gente possa ter em mente a nossa salvação, colocar a couraça da justiça, para que a hora que o nosso inimigo vier, seja ele em homem, seja ele ali espiritual, ele entender que estamos prontas porque somos uns exércitos do Senhor, colocar o cinto da verdade, porque quando a gente anda na verdade, Deus sempre vai estar do nosso lado, pegar a nossa arma, né, que é a nossa arma espiritual, que é o que vai nos defender de tudo aquilo que não agrada o coração de Deus e o escudo da fé. Esse a gente tem que trazer com um brasão aqui na frente e falar: eu tenho fé, eu sou vencedor em Deus, né? Colocar os calçados nos pés, né? E se revestir a cada passo que a gente der do sangue do Cordeiro. É isso que eu tenho para trazer essa noite. Seja forte e corajoso. Eu sempre trago uma frase comigo que nos piores dias quando eu tive lá atrás, e ainda quando eu preciso, eu sempre lembro dele. Quando eu estava mais me doía, porque eu li Jó, e Jó falava daquilo que ele mais temia, o aconteceu. E eu falava, quando aquilo mais me doía, eu clamei o seu nome e eu nunca reparei, porque a minha dor era tanta que eu não conseguia reparar ou ouvir. E Deus sempre estava no meu sofá sentado, com as mãos assim para mim. Mas eu não conseguia pegar na mão dele, sabe por quê? Porque a minha dor era tanta que eu não via, que eu não conseguia enxergar Deus. Quando eu parei, coloquei o meu medo de lado, a minha dor em segundo plano, eu consegui enxergar esse Jesus sentado no sofá na minha sala, peguei na mão dele e nunca mais eu larguei. Então, assim, talvez hoje você está reclamando, talvez hoje você está precisando de algo, de um milagre na tua vida. Para um pouco. Aqui Neemias fala para não se desviar, mas nesse momento só para, respira profundamente, porque da mesma forma que ele está comigo, ele está no sofá da sua sala, na cadeira da tua cozinha. Então clama a esse Deus maravilhoso. Eu agradeço pela minha oportunidade, que você tenha uma linda noite. Que Deus derrame as suas bênçãos, que Ele venha fazer morada na tua casa, que Ele venha derramar sua Shekinah na sua vida, que Ele te fortaleça, que Ele te proteja, que Ele coloque as suas mãos sobre a tua vida nessa noite. Se for da permissão dEle, amanhã eu estarei de volta, fazendo o capítulo 5, pela grande obra, lembrando, meus queridos irmãos, que o livro de Neemias, ele vai até o capítulo 13. Então amanhã a gente vai para o 5, né? Quem sabe, né? Deus sabe de todas as coisas. Eu só tenho a agradecer por esse amor maravilhoso. Obrigada. Obrigada a você que está vendo esse vídeo.
Está sendo feito com carinho, bem artesanal, porque eu não sou youtuber, mas é de coração. Deus sabe que é de coração puro. Deus sabe que hoje eu quase não consegui gravar esse vídeo porque meu celular travou. Depois ele não queria ligar. E é o que eu falei pra vocês agora, né? Você imagina que se o inimigo tava lá brigando com o Neemias, ele ia deixar eu gravar o vídeo? Ah, tá bom. Ia nada. Mas eu sou. Eu sou um Neemias nessa terra. E aí o que eu fiz? Eu fui buscar, peguei a minha arma e falei: Senhor, eis-me aqui, faça a tua vontade, não a minha. E aqui estou. Então, assim, se você estiver nesse momento, fala para ele: Senhor, faça a tua vontade, não a minha. Se você não aceitou Jesus e tem vontade, aceita ele como o seu único Salvador. Vai buscar esse Deus, que ele é maravilhoso. Fica com essa palavra em nome do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, que ele venha te proteger em nome de Jesus, que seja feita mais um capítulo com excelência. Obrigada, Deus. Obrigada, meus queridos. Fica com Deus.